É isso aí, meu povo. Segunda parte da nossa aula sobre iluminismo, né? E agora eu vou entrar naquela treta mais complicadinha, mais decoreba, de certa forma, porque eu vou falar sobre os principais pensadores e os seus respectivos pensamentos. E você simplesmente tem que saber, pelo menos, a base, o básico de cada um desses pensadores, tá? Você deve se lembrar que lá na aula passada eu falei que o iluminismo ele é um pensamento racional, culminando no século XVIII. Só que aqui nós já temos de cara um pensador do século XVII, o René Descartes. Ele entra aqui na minha aula e claro, ele entra nesse assunto como o pai do iluminismo. Ele é o pai da ciência moderna, vamos colocar assim, né? Então, ele é um pensador francês, um físico, um matemático francês, autor da célebre frase penso, logo existo, porque para René a dúvida é a única certeza da existência. As suas principais contribuições para a ciência, ali são várias, mas as principais são, né, o plano cartesiano, que é aquela treta de localização em dois eixos, né, horizontal e vertical, e ali você localiza os pontos de acordo com as suas coordenadas, né? O plano cartesiano ele é utilizado na matemática, na leitura de mapas, né, na cartografia, no sistema de GPS, leitura de gráficos, enfim, é um monte de contribuição que o plano cartesiano tem. Só que talvez a mais importante contribuição do Descartes é justamente o método dedutivo, a utilização da dúvida e do raciocínio matemático. Bom, para esclarecer melhor, o que seria esse método dedutivo, galera? Esse pensamento aí ficou explicitado na obra O Discurso do Método, né? Onde ele vai buscar criar um método, por isso que é o nome método dedutivo, um método do pensamento racional, um método do pensamento científico. O que seria isso? Ele vai criar o sistema racional, o sistema científico, que fica chamado aí de ciclo vicioso da ciência. Basicamente, é como se fosse 4 passos para o pensamento científico. Primeiro passo é a dúvida, ou seja, nada é verdade em ciência, tudo tem que ser colocado à prova, em questionamento. O segundo passo, essa dúvida ela tem que ser dividida em partes menores e dividida em partes mais simples para você resolver. Terceiro passo, da parte mais simples até a parte mais complexa desse problema. E, por fim, você agrupa todo esse conhecimento tirado desse estudo, criando uma nova versão, uma nova tese, né? E claro que essa nova tese, a quarta fase, ela precisa ser novamente criticada para que a ciência avance para sempre, né? Então, esse é o pensamento do método científico de René Descartes, por isso ele é o pai da ciência moderna, né? E ele é tão importante para ser inserido aí no rol dos pensadores do iluminismo. Nosso segundo pensador aí, John Locke. John Locke, pensador inglês, pensador político inglês, né? Ele vai ter o Estado, para John Locke, né? Ele também é considerado um dos pais do capitalismo moderno, tá bom? Ele, Adam Smith e outros. E para ele, o Estado tem que servir como mecanismo de garantir a segurança e a propriedade privada. Antes de mais nada, eu tenho que explicar o seguinte. John Locke ele é um dos 3 porquinhos, digo, um dos 3 pensadores do contratualismo. Você tem que se lembrar que existem 3 pensadores clássicos do contratualismo. O primeiro é Thomas Hobbes, o Thomas Hobbes, né, do absolutismo, o que vai escrever o Leviatã, dizendo que o Estado precisa existir para controlar e organizar a sociedade. O que seria o pensamento contratualista nesse caso? É que tem que haver um acordo entre governado e governante. O governado entrega para o governante parte da sua liberdade, em troca o governante usa esse poder para organizar a sociedade. Nós tivemos aí o Thomas Hobbes, como eu citei lá no absolutismo, nós temos aqui o John Locke, um outro pensador contratualista, e por último o J.J. Rousseau, que eu já vou falar dele agora. Segura a onda aí. Qual que é o pensamento contratualista do John Locke? Né? Para ele, Deus deu para todos os cidadãos o que é chamado de direitos naturais, que de certa forma é a base dos direitos humanos atual, tá bom? Para ele, o Estado precisa ser o garantidor da vida, da liberdade, da propriedade privada e da felicidade. O Estado tem que ser utilizado, é uma ferramenta para garantir a vida, a liberdade, a propriedade e a felicidade. Né? Eu acho que são conceitos mais profundos, que eu não vou me aprofundar tanto aqui nesse caso, mas basicamente a vida ela é básica, todo cidadão, todo ser humano merece viver. A liberdade, inclusive, aí vem um debate muito sério em relação a isso. Ah, mas e o bandido? Como que faz com o bandido que está lá encarcerado? Pois é, John Locke ele vem tratar dessa ideia, assim como depois o Michael Foucault, ele vai dizer que a função do Estado não é aprisionar a pessoa para sempre, e sim tentar ressocializá-la para devolver para o convívio social.
Por isso, o Estado tem que garantir a liberdade para todas as pessoas, tá? Então, segue aí. A propriedade privada, inclusive, é uma das grandes diferenças de Rousseau e John Locke é o fato de John Locke defender a propriedade privada, coisa que Rousseau não era a favor, e a felicidade, ou seja, o que é a felicidade? São as condições básicas para o cidadão ser feliz, saúde, educação, emprego, segurança, por aí vai, né? O John Locke ele também defende, claro, obviamente, já que é um contrato, ou seja, um acordo entre duas partes, o Estado garante isso para o cidadão e o cidadão entrega direitos ao Estado. Porém, se o Estado não garantir, não cumprir com a sua parte, cabe ao cidadão o direito à rebelião, ou seja, derrubar esse governo e instituir outro, em caso de não cumprimento do Estado, tá bom? Então, para o Locke, ele depende aí do Estado governante. Já Jean-Jacques Rousseau, o nosso pensador suíço, né? Ele é da Suíça, apesar de ter feito carreira na França, abre parênteses, ele é um dos poucos pensadores iluministas da classe popular, ele não era nobre, não era rico, não era playboy, tá? Ele era povão, né? E ele é autor do pensamento político que diz que todo poder emana do povo. Eu já vou citar isso aqui embaixo, tá? A principal obra de Rousseau no campo político é do Contrato Social, escrito em 1762. Para Rousseau, a origem de toda a desigualdade social, todos os problemas políticos e sociais estavam relacionados à propriedade da terra. Rousseau é aquele cara que vai dizer o seguinte: maldito é o homem que cercou um pedaço de terra, o primeiro homem que cercou um pedaço de terra e ousou dizer isso é meu. E infelizes os outros homens que viram aquilo e permitiram que aquilo acontecesse. Rousseau vai dizer que a propriedade privada, a propriedade da terra principalmente, é a origem de toda a desigualdade, de todo o sofrimento humano, né? Ele é quase um comunista, assim. Se eu estivesse falando já em termos políticos do comunismo, eu diria que ele é um dos caras que vão dar o start para o Karl Marx pensar aquelas ideias do socialismo. Mas isso é para mais para frente, né? Na política, o Rousseau, ele vai, dentro da ideia contratualista de Rousseau, ele vai dizer o seguinte, que ele vai propor que o regime de governo ideal era o regime de democracia direta, ou seja, todos os cidadãos são responsáveis direto pelo governo, pelas leis, pela ordem, ao contrário de John Locke, que vai dizer que o governo ele tem que ser derrubado em caso de descumprimento do contrato social. Rousseau já disse que o governo é o próprio povo, tá ligado? Que o poder emana do povo. Então, Rousseau aí é um pensador raiz do iluminismo, do social, né? Outra coisa importante do pensamento de Rousseau ele vai dizer o seguinte, já em outro livro, em outra obra chamada Emílio, ele vai tentar entender a origem da maldade, a origem da perversidade humana. E nessa obra ele vai chegar na conclusão que todo ser humano nasce potencialmente bom, só que o convívio social o corrompe. E o convívio social é justamente essa ideia de busca pela propriedade privada, busca pelos bens individuais. Ou seja, em Emílio, que é também uma obra pedagógica, tá bom? Rousseau ele defende que a sociedade corrompe, a sociedade traz o mal a todos os cidadãos. Todo cidadão nasce bem, nasce bom, e a sociedade o corrompe. Bom, a propósito, Rousseau é um dos pensadores mais populares da sua época. Ele é o cara que vai motivar os direitos de igualdade feminina, a Revolução Francesa, enfim, ele vai dar o start aí, ele é o queridinho dos pensamentos mais populares do iluminismo, né? Então, para passar a régua, falta aí agora falar dos dois últimos principais, os dois últimos que você não pode esquecer jamais. Falaremos agora de Voltaire. Bom, Voltaire, na verdade, não era nome. Voltaire era um pseudônimo. Era um nome com o qual ele assinava suas obras, porque ele foi muito perseguido pelas suas ideias. Ele, pessoalmente, ele é o meu preferido, porque ele é um pensador zoeiro, o pensador que usa da crítica, da ironia para falar o que ele pensava, né? O nome, na verdade, se chamava François-Marie Arouet. Ele Voltaire, apenas como pseudônimo, ele assinava suas obras, mas o nome dele não era esse, era François-Marie Arouet. Ele era um humanista, valorizava o potencial da razão humana, né? E na política ele buscava a limitação, ele achava necessária a limitação do Estado, através de uma legislação previamente definida. Falaremos disso depois. Ele utilizava a sua crítica para falar da liberdade de expressão, porque todo cidadão deve ter o direito de ter opinião e não ser julgado por ela. E o seu principal crítica, a sua principal crítica era justamente através da luta pela liberdade religiosa.
né, a igreja como forma de domínio social. Para ele, a igreja católica, principalmente, era uma arma nas mãos da elite dominante para garantir que o povo fique submisso, sempre com medo de ir para o inferno. As suas frases, elas são polêmicas, são bem difíceis de, até para hoje, são bem chocantes até para hoje, né? Não é à toa que ele era perseguido, foi até preso por causa de suas ideias, né? Seguindo, nós temos o Montesquieu, ou melhor, o Barão de Montesquieu, né? O nome original dele era Charles Louis Secondart, o Barão de Montesquieu. Ele é autor da obra Espírito das Leis, e ele era, né, nessa obra, ele também é contra o absolutismo, porém, ele vai dizer o seguinte, que os reis sempre vão governar por suas principais ambições. Não interessa quem seja. Sempre que o poder estiver centralizado nas mãos de uma única pessoa, essa pessoa vai governar de acordo com as suas ambições, com os seus interesses, desconsiderando o interesse da maioria. Por isso, na obra O Espírito das Leis, ele vai ser notabilizado pela teoria da tripartição dos poderes. Quais são? Os famosos três poderes. O Estado brasileiro hoje ele é um Estado tripartite, né? Deve haver um poder legislativo, soberano e independente, cuja função é elaborar as leis, aprová-las ou não e fiscalizar o poder legislativo e executivo, o executivo e o judiciário. O poder executivo é o poder do... Enquanto o legislativo, para nós entendemos hoje, seria o poder do vereador, deputado e senador, o poder executivo é o poder do prefeito, governador, o presidente. A função do executivo é gerir os recursos públicos, executar as leis e executar, inclusive, as leis, a lei orçamentária, o orçamento público, ou seja, colocar em prática o que o legislativo determina como Estado, né? E, por último, o poder judiciário. São os magistrados, cuja função do poder judiciário é julgar os excessos cometidos contra a lei, ou seja, garantir a lei e a ordem, né? O poder judiciário. Bom, esse é o pensamento de Montesquieu e esses são os principais filósofos do iluminismo que você não pode deixar de saber, pelo menos o básico de cada um. Eu falei de forma bem superficial, você precisa buscar se aprofundar mais para você lembrar. E fica aí a frase sapere aude, né? É uma frase falada pelo também filósofo, só que alemão, filósofo iluminista alemão, chamado Immanuel Kant, que ele vai dizer o seguinte: o que é o esclarecimento? É a saída do ser humano da sua ignorância, da sua menoridade, da sua infância, e aonde ele vai deixar de pensar com a cabeça de outros e começar a pensar por si mesmo. Ou seja, ousar saber. Sapere aude significa ouse saber. Ouse buscar fazer entendimento, fazer uso do seu próprio entendimento, fazer uso da sua própria ciência, ou seja, busque o conhecimento por conta própria. Tudo que eu falei aqui pode ser baseado na minha opinião, na opinião da elite dominante. O que você precisa saber, o que você precisa fazer, é buscar o seu próprio entendimento, buscar o seu próprio saber, buscar as suas próprias conclusões. Então vamos lá, galera, sejam vocês os cientistas do iluminismo e vamos em busca do conhecimento. Tchau, até o próximo resumo.